Boa tarde a todos. Então, vou falar um pouco sobre a experiência de Recife e, em seguida, eu comento um pouco sobre a questão do projeto de portes da tabela SBOT. Então, para falar um pouco do contexto histórico, né, o que aconteceu lá em Recife e por que a gente conseguiu os ganhos de lá, é importante que a gente compreenda, né, o momento. Tá? Então, a gente tem um dos sindicatos talvez mais atuantes do país. Né? Em 2007, por exemplo, a gente, com brigas contra o Estado, contra o governo do Estado, né, a gente conseguiu grandes aumentos dos honorários, como mais de 35% de aumento em vencimentos, 40% de gratificação, a instalação de planos de cargos e carreiras, o que alavancou o valor, não é, no trabalho público, e foi até complicado, às vezes, a gente manter os valores de plantão em instituições privadas. Né? Então, foi um momento... E, logo após isso, né, já em 2009, o próprio sindicato criou uma comissão estadual de honorários médicos de Pernambuco, onde ele era bastante atuante e o objetivo dele era realmente melhorar os honorários junto às operadoras de saúde. Eles tiveram exemplos de negociações bem-sucedidas antes da nossa, como em 2013, com médicos intervencionistas e radiologistas, onde eles obtiveram reajustes aproximadamente de 400% no valor do raio-x, da tomo, dos honorários. Né? Em 2014, com a Lei 13.003, né, o que eram regras na ANS virou lei. Houve a situação lá da máfia das próteses, né, divulgada lá pelo Fantástico em janeiro de 2015, que também serviu de respaldo para a gente para as negociações na Unimed, em fevereiro de 2016, e depois, numa sincronia, né, uma sintonia do sindicato, CREMEP e SBOT regional, né, foi conseguido a negociação com Sul América, Bradesco, Amil, Unidas, sempre focando na tabela CBHPM atual e com aqueles reajustes anuais como previstos na lei. Então, essa é uma personalidade muito importante lá para a nossa região, o doutor Mário Fernando Lins. Né? Em 2007, ele foi o presidente do Sindicato dos Médicos, foi que conseguiu aquele aumento lá de 35%, 40% dos vencimentos. Né? Sempre a fala dele era nesse intuito que as nossas armas são a insatisfação do médico, a união das entidades, né? Então, a coesão e o apoio da sociedade. Depois ele presidiu a comissão estadual dos honorários médicos, ele atualmente é o presidente do CREMEP. Então, foi ele que fez as negociações juntos com o sindicato, quanto com a SBOT regional, nas brigas das operadoras. Então, mostrando que em 2012 eles já estavam apostando nas negociações das operadoras de saúde. Né? Em 2013, eles conseguiram aqueles reajustes com os radiologistas. Então, em 2014, né? Então, essa lei 13.013, onde a gente tem regulamentação por escrito dos contratos, onde você cria a periodicidade dos reajustes anual, né? Onde você estabelece claramente condições de execução, obrigatoriedade e responsabilidade, assim como os critérios para você ter reajuste, ser excluído ou afastado de uma operadora ou dos seus prestadores. Tem um livrozinho da ANS, né, em PDF, que você encontra no próprio site da ANS, onde há perguntas e respostas sobre a lei. Eu selecionei só algumas para orientar o grupo. Então, as operadoras de planos e prestadores de serviço de saúde podem operar segundo os acordos táticos estabelecidos entre eles, sem a formalização de regras de compromissos ou um contrato escrito? Não. Então, a partir dessa lei, é obrigatório que todos os prestadores de serviços tenham um contrato por escrito para garantir os direitos, os reajustes e as possibilidades de contestar as glosas. Como deve ser estabelecida a relação entre a operadora de planos e os prestadores de serviço, né, na rede referenciada? Então, além dessa questão do contrato, ele estabelece esse reajuste anual e os critérios no contrato sobre prorrogação, renovação e rescisão dos contratos.
O índice de reajuste pode ser IPCA, pode ser GPM, INPC. Tá? Agora, se não houver acordo entre as partes, então o reajuste obrigatório que vai valer é o índice estabelecido pela ANS. Quando é o índice estabelecido pela ANS, aí cabe aquelas regrazinhas do índice de valor que cabe ser acreditado 105%, 100%, 85% desse valor de índice de correção. E a periodicidade tem que ser de 1 ano. Né? É possível negociar de forma coletiva o reajuste? Quais as entidades possuem legitimidade para realizar a negociação coletiva e para os quais os profissionais ou entidades será aplicado o reajuste negociado coletivamente? Né? Então, a norma ele não estabelece regras para formalizar essa negociação. Agora, a negociação pode ser tanto individual como coletiva, no entanto, que não infrinja as normas da CADE. Foi o que aconteceu ontem, né, na divulgação, onde a CADE condenou entidades representativas da Cooperativa dos Cirurgiões Torácicos e Cardiovasculares, né, com cerca de R$ 866 mil. Agora, entenda que eles colocaram em seu estatuto social, que previa expressamente a advertência e ou expulsão do médico associado, né, e, além disso, para o Conselho, a disponibilização dos valores referências, a entidade acabou por demonstrar sua adesão à tabela e por instruir, ainda que taticamente, que a sua adoção por todos os associados. Então, isso serve de expertise até para a gente poder, à medida que for criando a nossa tabela ou da forma que a gente for orientar, como é que a gente, com respaldo jurídico, vai seguir. O que acontece se uma operadora de plano de saúde descredenciar um prestador de serviço de sua rede? Então, a operadora do plano de saúde que descredenciar a clínica ou profissionais autônomos, né, ela é obrigada a substituí-los, devendo informar essa substituição aos seus beneficiários em 30 dias de antecedência. Agora, a exclusão dos prestadores sem substituição pode acontecer em algumas situações. Quando a rescisão de um contrato coletivo ocasionar redução de 50% ou mais do total dos beneficiários no plano, no mesmo município. Então, se há uma crise onde o plano de saúde perde vários clientes, né, então ele agora tem menos vida, então ele não precisa, às vezes, de tantos prestadores de serviço. Então, ele pode descredenciar se, eventualmente, isso acontecer, for 50% ou mais. Caso haja ausência de prestação de serviço para o plano, no mínimo de 12 meses consecutivos. Então, você tem um plano lá que há 1 ano você não atende, ele pode lhe descredenciar. Quando a operadora comprovar que o prestador exigiu pagamento diretamente de um beneficiário por procedimentos contratados e disponibilizados através do plano de saúde, ou quando houver suspensão do atendimento em massa para o plano de saúde por parte do prestador como mecanismo de protesto. Então, isso é o que tem que ter cuidado, a não ser que você tenha uma representação, uma legitimidade, como a gente costuma fazer junto com o sindicato. No caso de um prestador querer se descredenciar, ele pode também, sem problema nenhum, e a operadora vai ter que contratar e substituir um prestador equivalente, né, ou assinar aditivos contratuais para outro assumir aquela demanda. Essa lei ela não fala nada, não inclui em sua redação as cooperativas. A cooperativa, você é dono, você é sócio, né, então a negociação, nem mesmo o sindicato briga dentro de uma cooperativa como a Unimed. Né? Então, cabe aos próprios sócios fazer suas negociações. Então, em 2015, teve aquela situação lá da máfia das próteses, né? E foi bastante importante para a gente, no ponto de vista de utilizar desse momento para as negociações. A Unimed Recife, ela detinha uma das tabelas de OPME talvez de maior custo dentro das Unimedes, né? A que melhor pagava, digamos assim, materiais ortopédicos. Então, como é que a gente conseguiu negociar com a Unimed para melhorar os honorários médicos? A diminuição no custo da tabela de OPME, em torno de 50%. Então, a gente chegou para todas as
empresas fornecedoras e disse, realmente vocês têm uma margem muito grande e tal, essas coisas tudinho. A Unimed é um dos principais planos da nossa região. E agora a tabela vai custar 50% menos, que ainda mesmo assim é viável e melhor do que algumas tabelas de Unimed do Sul e Sudeste. E a gente só vai colocar 4 empresas de material importado. Então, quem quiser fechar primeiro vai ser nesse intuito. Além disso, vamos operar nos hospitais escolhidos de menor custo da Unimed, seja na rede própria da Unimed ou naqueles hospitais que quiserem receber o mesmo valor que a Unimed paga em sua rede própria. E com essa economia, será repassado através do aumento de honorários. A briga foi feita por grupos. Então, o grupo de joelho chega lá e diz, não dá mais para a gente operar joelho dentro da Unimed por esses valores. Então, o grupo do joelho vai lá e vai fazer sua negociação, né? Seja através de pacotes de códigos ou códigos com valores majoritários, né? Sempre focando num valor próximo à CBHPM última edição. Então, isso em 2016, para você ter uma ideia, hoje, o que a Unimed paga, tabela enfermaria, uma artroscopia de menisco, R$ 2.500, se for apartamento, R$ 5.000. Um LCA, se você usasse só LCA, é R$ 3.000, mas às vezes você tem um LCA, mais meniscectomia, mais outros códigos, e tudo, então acaba dando um valor que geralmente vai para R$ 5.000, ou se for apartamento, R$ 10.000. Uma prótese, R$ 3.500, pode chegar a 7 se for apartamento. Um manguito é 3, enfermaria 6, né, se for apartamento. Então, esse é o valor de honorários médios na Unimed Recife. Eu não consegui pegar o registro da ANS de 2016, peguei de 2019 para ver como é que é mais ou menos a distribuição dos convênios em Recife, né? Hoje em dia, em 2006 não era assim, né? Não tinha tanto da Apvida. A Apvida cresceu muito nos últimos 3 anos, né? Mas a Unimed Recife está aqui como em segundo, tem Bradesco, Amil, Sul América, e a Unimed ainda cresce com outras Unimedes, como Caruaru, Central Nacional da Unimed, que acaba virando Unimed Intercâmbio. Então, a nossa estratégia em outubro foi brigar primeiro com a Sul América, que é uma seguradora de saúde, e podia caber reembolso, né? E a estratégia foi: o sindicato representava as clínicas e os hospitais. Cada clínica ou hospitais entregavam uma carta do responsável médico aderindo ao movimento da classe para evitar infração ética. Existia sempre, em todo momento, uma explicação de tudo à sociedade. Houve várias convocações da seguradora, né, para negociação, publicada em jornais de ampla circulação, sempre chamando, Sul América, vamos se reunir que a gente precisa discutir os nossos valores. E sempre informando, a Sul América não compareceu, não foi fechado acordo. Dava um prazo de 30 dias, legal, nova convocação em mídias sociais. Informava a população, não aconteceu a reunião. Então, determinamos que haveria uma paralisação dos atendimentos, né, publicado com antecedência, para aqueles eletivos, consultas e cirurgias, né? Esses daí seriam reembolsados ou deveriam entrar em contato com o seu próprio médico assistente. E muitas vezes a gente vai fazer, então, cortesia, só lhe peço um favor, faça uma denúncia à ANS de que você não está conseguindo marcar nem fazer seus procedimentos. Então, cada denúncia cabe uma multa, né? E em menos de 24 horas, a Sul América concordou com os valores de reajustes. Em setembro, né, foi levado, aqui está o nosso colega na época presidente, né, da Sociedade da SBOT Pernambuco, né, doutor André Flávio, que está aqui presente também, e ele representando a SBOT regional, né, junto com o sindicato e o CREMEP. Logo em seguida, conseguiu uma conquista também com o Bradesco, que viu todo o movimento. Com a Sul América vocês conseguiram, está aqui, está certo, está dado. Não houve nem briga, nem conflito com o Bradesco, foi praticamente automático. Com a Amil e Unidas, demorou mais tempo, né, mas também conseguiu reajustes em junho de 2017. Tá? E são reajustes com reajustes anuais, né? Essa foi a tabela
Não está a tabela mais atualizada, essa foi a tabela de negociação do Bradesco de 2017, mas só para ver que lá eles pagam as composições do código, às vezes 3, 4, 5 códigos, vai depender do que está lá na ressonância, de como está a história clínica do paciente, né? Mas uma Bradesco, enfermaria, um LCA daria mais ou menos esse valor, apartamento, esse é o valor do cirurgião, tá certo? Não é da equipe, não, esse é o valor do cirurgião. Tá? De lá para cá, a Sul América teve os 2 reajustes anuais que acrescentou quase 15% de aumento no valor. A representada hoje é a Sul América que melhor paga. Seria isso daí. Eu só vou fazer um comentário a mais aqui sobre a questão do porte, que seria o projeto, isso ainda para discutir, né? Isso aí seria uma ideia que a gente está colocando aí no grupo, né, de valorização profissional. Essa daqui seriam os valores da CBHPM 2019. Tá? Quando a gente criou a ideia dos portes, foi na ideia de simplificar, onde todos os códigos presentes da 1A a 2C virou porte 1, 3A a 4C, porte 2, assim por diante. Só que todos esses portes daqui ganhariam esse valor, o 2C, dependendo da situação, poderia passar para o porte seguinte, o 4C para o porte seguinte, o 6C para o porte seguinte. Né? A ideia seria solicitar apenas um código por patologia. Então, você vai tratar a instabilidade do joelho, do LCA, independente se você vai fazer o anterolateral, a estabilidade do joelho é um LCP, um LCA. Só que é comum, né, a gente pedir 3 códigos, 4 códigos. Né? Então, se eu pedisse só um código, o valor seria muito inferior, mesmo que eu reajustasse tanto. Por isso que seria o valor vezes 2. Né? Esse 2, que vem de 100% do primeiro código, segundo do segundo código e 50% do terceiro código. Né? Então, o primeiro código já é o valor majoral, já é o maior valor, ele vezes 2. Né? A tabela, essa é a tabela enfermaria, apartamento é o dobro. Né? Lembrando que na tabela CBHPM 2019 prevê um auxílio de 60%, o segundo auxílio 40%, né? Diminui o custo da cadeia, você tem que pensar que agora o anestesista só vai cobrar sobre um código, em vez de 4 ou 5 códigos. Existe uma previsibilidade do custo, independente do médico solicitante. Então, eu pedia 3 códigos, outro pedia 1, outro pedia 5, então ele sabe que a regra vai ser igual para todo mundo, mantém a referência com o TUIS, né? E é claro que isso é uma orientação geral, né, que cabe negociação, né, e reajuste de acordo com cada região. Só como exemplo, né, um LCA sairia de 10C, né, ele estaria na faixa, então, para esse porte daqui, seria o porte 6. Então, você poderia dizer que na enfermaria você ficaria em torno de 5.860, né, já com esses reajustes atuais. Se fosse apartamento dobro, ia para 11 mil, mas é óbvio que pode ser essa tabela menos 20% ou mais 20%. Tá bom? Obrigado.